longo dos dias, os teus olhos foi olhando e cobiçando as coisas do mal. A Bíblia fala, vocês oram e pedem muitas coisas e nada recebem, porque às vezes têm feito coisas enganosas. Oh Espírito Santo de Deus, nesta noite, Senhor, estamos aqui, Pai, na igreja buscando a Tua presença. Queremos orar, Senhor, reconhecer que, ó Pai, não somos, Pai, tão santo como pensamos. Não somos tão justos, Pai. Não temos feito aquilo que é agradável. Aquilo, Pai, que é satisfatório para si, Senhor. Temos feito coisas erradas. Os nossos caminhos, Senhor, são caminhos, Pai, cheios de malícia. Mas sendo assim, Senhor, eu quero dizer nesta noite, tenha misericórdia da minha alma. Tenha misericórdia dos meus olhos, da minha mão. Oh Espírito Santo. Senhor Jesus.
Deus é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Amados, foram 3 meses em casa. Hoje não é simplesmente mais só um culto. Você tem que tirar esse momento para falar com Ele, para adorar a Ele, para agradecer por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Porque nesse momento muitas pessoas já se foram, mas Deus tem nos sustentado até hoje. É porque Ele tem um plano para nossas vidas. É porque Ele tem um propósito para cada vida nesta noite. Então adore a Ele, porque Ele merece. Diga: Senhor, o Senhor tem poder para curar-nos, para nos livrar de todo o mal. Ao poder do nome de Jesus Cristo. Assim. every chain.
Há poder no nome de Jesus. Há poder Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas, clame, cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebradas, 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 cadeias quebradas. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas. Levanta a tua mão e profetiza cadeias quebradas nesta noite. Cadeias quebradas. Profetize cadeias quebradas nesta noite. Cadeias quebradas nesta noite. Cadeias Cadeias quebradas. quebradas. Cadeias Profetize quebradas. nesta noite, amado. Cadeias Há quebradas. uma presença do Senhor. Cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Cadeias quebradas. Há uma presença neste lugar, amado. A graça do Senhor está sobre este lugar. Oh, mandarabagaiaçô, rabarabás, tererebegueira bagaçô, liberebesse, tererebegueira mandarabagaiacê. Cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas. Adora Ele nesta noite. Cadeias quebradas, cadeias quebradas, cadeias quebradas. Cadeias na família, cadeias no emprego, cadeia. Adore a Ele nesta noite. Há uma presença, uma presença, uma presença, uma presença. Adora Ele. Adora Ele, amado, nesta noite. Cadeias estão sendo quebradas nesta noite. Há um poder. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder no sangue de Jesus Cristo. There is power. There is power. In the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Break every chain, 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 break every chain. Palma, palma para o Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo de número 4, amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 e depois vamos ler do versículo 14 ao 20, amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo de número 4, versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram.
E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 14 diz assim: o que semeia a palavra, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 20 e último. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Palavra do Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos nesta hora entrar em Tua presença, Rei da Glória, ante ao trono da graça, Jeová, e pedir que o Senhor use de misericórdia conosco, que a Sua graça possa nos alcançar nessa hora, e venhamos, meu Deus, transmitir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podes tomar o seu assento. Queremos saudar mais uma vez a igreja com a bendita paz do Senhor Jesus. Nessa noite sobre os 4 tipos de crentes dentro das igrejas. Acabamos de ler uma parábola bastante conhecida, amém? Aonde Jesus ele vai falando com os discípulos através de parábola, onde ele vai contar a parábola do semeador. Alguém que saiu a produzir, saiu a semear. E se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver que tanto Mateus como Marcos e Lucas, todos eles falam sobre esta parábola do semeador. E a Bíblia vai nos dizer claramente, querido e amado irmão, que era costume de Jesus, às vezes, conversar com a multidão através de parábolas. Era costume de Jesus, às vezes, falar por intermédio de parábolas que aqueles que não eram seus não podiam entender. Somente os que eram seus, somente os discípulos tinham o privilégio de entender aquilo que Jesus falava. Amém? E a Bíblia vai dizer, amado, que Jesus talvez, ele tinha o hábito de falar por parábolas, por misericórdia e também ele falava por misericórdia e por condenação. Através das parábolas, aqueles que não entendiam, eles eram condenados porque continuariam a não entender os mistérios de Deus, os mistérios do reino de Deus. Porém, era misericordioso também porque por eles não entenderem, então seria bom que não lhes acrescentassem mais ainda, porque seria pior, porque a Bíblia vai nos dizer que aquele que sabe e não faz, comete pecado. Amém? Então, querido e amado irmão, através desta parábola nós podemos entender, podemos identificar dentro da igreja 4 tipos de crentes, e que nós vamos falar ao longo dessa noite. Amém? Nesta ilustração, Jesus faz uma analogia entre o semeador e o pregador, em que quem é o semeador? Nós sabemos que o semeador é todo aquele que
que sai e lança uma semente sobre a terra. Amém? Por isso ele começa a falar no versículo 3 e no versículo 4 que saiu um semeador a semear. E ele foi lançando sementes em vários lugares. Em 4 lugares ele lançou sementes. E a Bíblia vai dizer que ele lançou uma semente no meio do caminho. E aí a semente caiu. Só que como estava no meio do caminho, então vieram as aves do céu e a levaram. E aí ele vai dizer que este homem semeou também sobre os pedregais. E como não havia terra firme, a terra não era profunda, então não houve tempo de criar raiz, não houve tempo de aquela planta, aquela semente se enraizar no subsolo. E então ali veio os vendavais, vieram os vendavais e conseguiram levar aquela semente. E ele vai dizer que novamente o semeador lançou uma outra semente sobre os espinhos. E como estava sobre os espinhos, então os espinhos sufocaram aquela semente e ela não conseguiu produzir frutos. Porém, a outra semente, ele vai dizer que foi lançada em uma boa terra. E que nesta boa terra, esta semente produziu. E produziu, amado, 3 tipos. Ali ele vai identificar 3 tipos de produções. Ele vai dizer que uma produziu a 100, a outra produziu a 60 e a outra produziu a 30. Amém? Então Jesus ele nos fala aqui sobre o semeador. E quem é o semeador, amado, para os nossos dias? Quem é o semeador na verdade? Jesus ele estava a falar dele mesmo, que saiu a semear. Saiu a semear por quê? Porque Jesus era um semeador das boas novas. Jesus era alguém que semeava as palavras do reino. Mateus vai dizer que eram as palavras do reino. Lucas vai escrever dizendo que eram as palavras de Deus. E Marcos simplesmente vai identificar como a palavra. Amém? Então Jesus, ele é o semeador. O outro semeador, amado, que Jesus faz analogia, é o pregador. Todo aquele que sai para pregar a palavra de Deus, seja dentro da igreja ou fora, ele é um semeador. Ele precisa entender que ele está semeando alguma coisa. Amém? E no versículo 14, Marcos vai escrever dizendo que a semente que se semeia é a palavra de Deus. Amém? Então, querido e amado irmão, nós precisamos entender o seguinte: se eu sou pregador, então eu sou um semeador. Amém? Se você é um pregador da palavra, então você é um semeador, é alguém que tem semeado a palavra, tem semeado as palavras do reino, tem semeado os mistérios do céu, tem semeado, amado, a palavra da verdade. Agora eu quero chamar a atenção aqui, amado, entenda uma coisa: se você é um semeador e você semeia a palavra, lá em Gálatas a Bíblia vai nos dizer no capítulo 6, versículo 7, que não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Amém? Então, se nós somos semeadores da palavra, se nós temos semeado a palavra de Deus, precisamos ter cuidado com a qualidade da semente que nós lançamos na terra. Precisamos ter cuidado com a qualidade da semente que nós levamos para o povo. Porque, amado, se você levar uma semente sem qualidade, você tem que esperar frutos sem qualidade. Se você levar uma semente, amado, invertida, uma semente que não vai de acordo com a palavra de Deus, isso vai se repercutir no fruto que você vai colher, no tipo de crente que você vai ter dentro da igreja, no tipo de membro que você vai formar, no tipo de crente que você vai formar. Por quê? Porque as igrejas só estão do jeito que estão, porque a semente não tem qualidade. E quando nós pregamos semente sem qualidade, quando nós semeamos semente sem qualidade, não podemos esperar, amado, crentes com qualidades. Porque quem semeia limão, ele ainda que faça cara feia, mas ele tem que chupar limão. Quem semeia laranja, vai colher laranja. Quem semeia feijão, vai colher feijão. Se você semeia uma palavra sem qualidade, você vai ter, amado, crentes dentro da igreja sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o reino, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com Deus. Por isso é importante nós vermos o tipo de semente.
E amado, Jesus não semeava qualquer semente. Jesus não semeava qualquer semente. Ele é um semeador que escolhia bem, selecionava bem a semente. Só que os pregadores de hoje, em vez de se preocuparem com a qualidade da semente, estão preocupados em não ferir sensibilidades dentro da igreja. Jesus, ele pregava o que tinha que ser pregado. Ele semeava o que tinha que ser semeado. É por conta de sementes sem qualidades que muitas igrejas estão do jeito que estão. Porque os pregadores, os semeadores estão sem sementes de qualidade. Eles estão mais preocupados com a quantidade na colheita do que a qualidade. Amado, não adianta você colher 25 sacos de limões e todos podres. É melhor você colher poucos, mas de boa qualidade. Não adianta você ter igreja cheia se a semente não tem qualidade. Porque a qualidade da semeadura vai definir a qualidade dos frutos que você vai colher. É a lei, amado. Aquilo que você colhe, você planta. Ou aquilo que você planta, você colhe. Então precisamos entender isso. Que o pregador é o semeador. E a semente é a palavra. Diga graças a Deus. Amém? É a palavra, é o evangelho da salvação. É o que Jesus disse: conhecereis a verdade. Essa verdade é que tem que ser pregada. Essa verdade é que tem que ser semeada. Essa verdade é que tem que ser lançada sobre a terra, sobre o solo. E através desta parábola, o primeiro tipo de crente que eu quero identificar aqui, querido e amado irmão, está lá no versículo 15. Aonde Jesus vai dar a explicação da parábola. Aonde Jesus vai explicar aos discípulos o significado. E ele vai dizer no versículo 15 que aquela semente que foi lançada ao meio do caminho são aqueles crentes que ouvem. Eles simplesmente ouvem. E vindo Satanás, rouba, tira aquilo que eles ouvem. O primeiro tipo de crente são aqueles que são os meros ouvintes da palavra. Dentro da igreja, nós vamos ter aqueles que só vêm para ouvir. São os ouvintes. Eles só vêm para ouvir. É aquele crente na igreja que simplesmente ouve a palavra, não se firma em nenhum lugar, fazem da palavra um elemento de simplesmente apreciação. Ele gosta de apreciar a palavra. Não, eu gosto de ouvir esse pastor a pregar, eu gosto de lhe ouvir. Ele não se firma, não se identifica com nenhuma igreja. É aquele que ora está aqui, ora está ali, ora está lá. Ele não se firma, é simplesmente um ouvinte. São chamados crentes gira a igreja. Os nômadas de hoje, do século 21. São os nômadas de 2020. Você lhe encontra em todo sítio. É aquele tipo de pessoa que geralmente não quer compromisso com Deus. É aquele tipo de crente que não quer compromisso. Ele não quer estar fixo num lugar porque ele acha que assim ele está preso. E esse tipo de crente que não se firma, que ouve a palavra, entra de um lado, sai do outro. Ele tem um orifício de entrada e o outro de saída. Ele ouve, na igreja glorifica, aplaude. Quando sair, acabou, já ouvi, chega.
Ele faz da palavra como se estivesse a ouvir uma música. Que ouviu e acabou. Quando você deparar de tocar, ele também acabou, esqueceu tudo que ouviu. Esse tipo de crente facilmente ele é enganado por Satanás. Porque tudo quanto ele ouve, Satanás vem e tira a palavra e distorce o entendimento dela para que ele não possa se firmar. Dificilmente esse tipo de crente tem comunhão com os irmãos na igreja e dificilmente ele tem comunhão com a igreja e com Deus. Então existe, esse é o primeiro tipo de crente que nós identificamos em toda a igreja, tem isso. O segundo tipo de crente são os emocionados pela palavra. Aqueles que se emocionam, os muito emotivos, tomam decisões à flor da pele. No momento ele está lá, ele quer, está entusiasmado, está emocionado. Eles recebem a palavra. Eles guardam até certo tempo. Só que é num sentido superficial. Porque na verdade ele não quer compromisso. É aquela semente que vai cair entre os pedregais, entre as rochas. A palavra, ele não dá tempo da palavra criar raiz no seu coração, da palavra se fixar na sua vida. Porque ele simplesmente é temporário, ele é de momento. É aquele crente que você lhe vê hoje, parece que ele está mesmo lá, perto do trono da graça. E no outro dia parece que ele está lá, perto do trono do inferno. É o crente que Jesus diz que vai vomitar. Ele não é quente, nem é frio. Esse tipo de crente, querido e amado irmão, eles procuram dar respostas entusiasmadas e emocionais ao Evangelho. Mas nada disso é real. São aqueles crentes que falam demais, prometem muito, mas tudo não passa de uma questão de tempo. Ele promete tanto, não, Deus, eu hoje, eu prometo, eu nunca mais, eu não vou fazer, eu não sei. Mas quando vêm as lutas, quando eles entendem realmente a palavra, quando as lutas chegam, eles fazem o quê? Desaparecem. É aquele tipo de crente que no princípio ele queria, mas a Bíblia vai dizer que quando ele é testado por causa da palavra que ele noutrora disse amor e gostou, quando a palavra começa a lhe cobrar, ele desaparece. A Bíblia diz que Jesus tinha muita gente que o seguia. E num certo dia ele começa a contar uma história. Ele vai pregando a palavra, vai pregando a palavra, vai pregando. E aí no fim, a multidão vai dizer: duro é este discurso, quem o ouvirá? Sabe por quê? Porque nós somos crentes até a palavra ser ao nosso favor. Quando a palavra começa a nos confrontar, quando a palavra começa a acusar, quando a palavra começa a deixar, olha, tens que largar isso, tens que abandonar aquilo, tens que deixar de fazer isso, tens que deixar de ir ao sítio tal e ao sítio tal, ele aí desaparece. Por quê? Porque ele era temporário, era só um momento. Existem crentes de momento que agem por emoção, porque o outro está a fazer, ele também faz, porque o outro está a ir, ele também vai. Amém? O terceiro tipo de crente que eu encontro aqui são os indecisos. Ele está com um pé dentro e com um pé fora. É aquele que Jesus vai dizer que a palavra foi lançada sobre os espinhos. É aquele crente que ele está lá na igreja. O pastor conta com ele. A igreja conta com ele.
As pessoas estão acreditando nele. Ele está lá, participa nos eventos da igreja, participa nas atividades, contribui, ora, participa em tudo. Porém, ele ainda não se decidiu se quer ou se não quer. Por quê? Porque ele ainda não rejeitou por completo o mundo. É aquele tipo de crente que está na igreja, mas ainda gosta de discoteca. Ele ouve a palavra, ele sente, ele deseja mudar, ele faz promessa, ele ora, ele jejua, mas ainda gosta de músicas seculares, ainda gosta de dar uma boa dança, uma boa tarraxinha. É aquele crente amado que ainda gosta de estar ali nas festas pagãs. É aquele crente que está na igreja, ouve a palavra, mas ainda está envolvido com a fornicação, ainda está envolvido com o adultério, ainda está envolvido com a masturbação. É aquele crente que está na igreja, mas ainda frequenta lugares ocultos. Ele conhece, ele prega a palavra, ele conhece a palavra. É aquele que, se você tentar lhe falar da palavra, ele vai dizer: isso eu já sei. Você começa o texto e ele acaba. É aquele crente, você só começa o texto, ele acaba, te diz o livro, o capítulo e o versículo, tudo. Aí você diz: não, esse cara está bem, mas afinal ele ainda tem uma vida dupla. É aquele crente dupla face. É aquele crente que ainda não entendeu, ainda não praticou. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ainda não vive a palavra como deve ser. Ele acha que já está bem, mas não está. Ele acha que está firme, mas não está. Porque, amado, o crente precisa ter limitações. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago, capítulo 4, que comunhão há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que fazer-se amigo do mundo, automaticamente ele se constitui inimigo de Deus. Porque aquele que se torna amigo de Deus, ele se torna inimigo do mundo. Porque, amado, aquele que ama a Deus, ele não tem prazer nas coisas do mundo. É aquele crente que não tem prazer nas concupiscências da carne. É aquele crente que não diz: eu vou alimentar os olhos. É aquele crente que não está preocupado com os prazeres desta vida. Por isso Jesus disse que o terceiro tipo de crente é aquele, amado, que está ali na palavra, mas por causa das coisas desta vida, as ambições, as riquezas e as outras coisas deste mundo, os prazeres da carne, os desejos da carne, ainda sufocam a palavra. E ele não produz. Não produz. É o crente que quer, mas não quer. Ele chora na oração. Ele diz: Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais errar. Mas ele erra. Ele tem prazer. E o quarto tipo de crente são os crentes compromissados e firmes com a palavra. São os crentes que estão enraizados em Cristo. No versículo 20 a Bíblia vai dizer: e aquele que a semente caiu em boa terra, são aqueles que entendem e vão produzir. Porque, amado, crente que é crente produz. Ovelha gera ovelha. Jesus, ele vai falar lá no livro de João capítulo 15, que se vós estiverdes em mim, eu que sou a videira e vós os ramos. É aquele crente que tem compromisso com Deus, tem compromisso com a palavra, tem compromisso com a igreja, tem compromisso com o evangelho, amado. É aquele crente que está
firme e forte na rocha inabalável que é Cristo Jesus. É aquela casa que foi edificada sobre a rocha, que o vento vem, bate de um lado, bate do outro, mas ela está firme. É como tronco de bambu, amado. Ele enverga, mas não quebra. Ele dobra, mas não sai do subsolo. Porque crente que é crente não é crente durante a circunstância, não é crente quando tudo está bem, não é crente quando tudo está mal. Ele é crente nos bons e nos maus momentos. Ele é que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, que vão falar para o rei: ó rei, ainda que o nosso Deus não nos livra, ainda assim não nos prostraremos. É crente que está firme, que Satanás tenta. Ele enverga, ele dobra, mas ele de maneira alguma, ele quebra. Você precisa estar firme. E quando nós estamos firmes, nós vamos produzir. Amado, você já produziu quantos? Porque aqui a parábola de Jesus, ele mostrou que nem todos vão produzir no mesmo número, irmão Cândido. Nem todos vão produzir do mesmo jeito. Ah, pastor, isso desmerece alguém? Não. É que Deus deu a cada um segundo aquilo que cada um pode fazer. Tem quem vai produzir 100. Se você não conseguir produzir 100, não se preocupa. Ele disse que tem quem vai produzir 60. Não, mas eu não consigo 60, tá bem. Ele disse: tem quem vai produzir 30. O importante é você produzir, amado. Só que como é que nós vamos produzir se nós não temos testemunho? Se a nossa semente não é boa? Amém? Para terminarmos, amado, essa parábola nos ensina esses 4 tipos de crentes. E cada um de nós aqui presente, precisa identificar que tipo de crente eu sou. Que tipo de crente dos 4, quem sou eu? Aquele que simplesmente ouve? Aquele que é emocionado pela palavra? Aquele que quando ouve a palavra se emociona e fala: nada, essa palavra é boa, mas não tem compromisso com ela? Aquele que vai falar para Jesus: não, Jesus, você pode pregar até aqui, mas se você chegar aqui já não dá. Como aquele jovem rico que Jesus vai lhe dizer: tá bem, você conhece os mandamentos. Ah, Senhor, isso aqui é canja. Eu tenho os mandamentos de cor. Eu falo todos eles com os olhos fechados de A a Z e de Z a A. Mas aí quando Jesus vai falar: vende tudo o que tens, ele diz: não, aí não. É o crente emocionado. Ou você é o crente indeciso, que ainda não sabe se quer ou não quer. Por quê? Porque ora você quer, só que quando você vê que as coisas apertam, aí você volta lá. É aquele irmão, é aquela irmã que não quer mais viver na fornicação, então deixa o namorado. Só que aí ela fica 2 meses que não há cabelo brasileiro, não há mais unha, não há mais aquela performance toda, já não há aqueles custos, aquele investimento. Então aí ela: não, acho que ainda vou voltar lá. É um crente indeciso que ainda não acredita que Deus pode suprir. Ou você é aquele crente que tem compromisso? Aquele que pode dizer: não, pastor, eis-me aqui, conta comigo. Aquele que pode dizer: Senhor, conta comigo, para onde me enviares eu irei. Eu estou aqui, o que o Senhor quiser de mim, manda, e eu só obedeço. Talvez se você é um dos 3 primeiros crentes, eu
quero te convidar nessa noite você a se perguntar o que fazer para melhorar. Analise esses crentes todos e você vê aonde você tem errado e o que você pode fazer para melhorar. A outra coisa que nós podemos aprender aqui, amado, é que a conversão e a frutificação espiritual vai depender de como eu vou reagir diante da palavra. A minha reação diante da palavra, a forma como eu vou lidar, a forma como eu vou me comportar perante a palavra, vai definir se eu estou convertido e se eu vou frutificar ou não. E é normal que existam várias reações diante da palavra. Há aqueles, amado, eu quero falar para quem costuma pregar, você que é pregador, amado, você precisa entender. Há aqueles que vão ouvir e não vão entender. Há aqueles que vão ouvir, vão gostar, mas não vão crer na palavra. E há aqueles que vão crer, mas depois vão se desviar. E há aqueles que vão crer, vão acreditar e vão permanecer e vão frutificar. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus.